Eu gosto de pensar que estou mais velho. Bem, obviamente estou mais velho. Não gosto muito de pensar nisso, mas acredito que, ao envelhecer, a gente se torna mais sábio. Essa foi uma reflexão profunda, dita certa vez por um homem que vivia a vida no limite, mas que buscava a sabedoria do tempo. Mas o tempo, às vezes, é cruelmente interrompido. Era dia 30 de novembro de 2013. Paul Walker entrava em um Porsche Carrera GT vermelho. Ele olhou para um amigo e disse uma frase simples, rotineira. Eu volto em 5 minutos. Mas a verdade, meus amigos, é que ele nunca mais voltou. Durante anos, a história oficial nos entregou uma resposta rápida e fria. A culpa foi exclusivamente do excesso de velocidade. Ponto final. Mas a vida real raramente é tão simples assim. Testemunhas que estavam lá naquele dia fatídico guardam na memória detalhes sombrios. Detalhes que, misteriosamente, nunca ganharam destaque no relatório final das autoridades. Pessoas relataram ter visto o carro trepidando de forma estranha na pista. Descobriu-se que a máquina, com seus impressionantes 600 cavalos de potência, rodava com pneus velhos, de 9 anos de idade. Vieram à tona e-mails internos da Porsche, que, em tom de brincadeira, falavam sobre as altas taxas de acidentes do modelo. E, talvez o detalhe mais de partir o coração, o laudo do legista indicou que Walker ainda respirava após o impacto. Agora, as pessoas que presenciaram tudo estão finalmente quebrando o silêncio. E o que elas descrevem muda completamente tudo o que você achava que sabia. Para entender essa tragédia, precisamos voltar ao início daquele dia. Amanhã começou na Always Evolving Performance Motors, uma oficina de carros de alto padrão que Paul Walker e seu parceiro, Roger Rodas, administravam juntos. O local ficava em um parque industrial tranquilo em Valência, a poucos quilômetros do glamour de Hollywood. Naquela tarde, o lugar pulsava de vida. Havia um propósito maior no ar. Eles estavam organizando um grande evento de caridade para a fundação de Walker, a Reach Out Worldwide. O objetivo era nobre: uma exposição de carros e uma campanha de arrecadação de brinquedos e fundos para as famílias destruídas pelo tufão Haiyan, uma tempestade que semanas antes havia ceifado mais de 5.000 vidas nas Filipinas. A regra para os convidados era simples: trazer um brinquedo novo de $10 ou fazer uma doação em dinheiro. Sob o sol brilhante da Califórnia, você podia sentir aquela mistura bonita de entusiasmo e bondade. Eram dezenas de carros exóticos brilhando, enquanto pessoas comuns se uniam para fazer o bem. Conforme o evento começava a chegar ao fim, a atmosfera mudou. Roger Rodas havia colocado seu recém-adquirido Porsche Carrera GT vermelho em exibição. Jim Thorpe, um entusiasta de carros e amigo de ambos, revelou mais tarde um detalhe crucial. Paul Walker nunca havia andado naquele modelo antes. Enquanto as pessoas ainda caminhavam pelo evento, conversando calmamente, o carro começou a apresentar problemas. Uma testemunha anônima contaria mais tarde que o Porsche estava morrendo, falhando constantemente enquanto Roger tentava engatar a ré para guardá-lo na garagem. Foi então que alguém, possivelmente o próprio Roger, sugeriu: "Por que o carro está falhando? Vamos dar uma volta no quarteirão para ver o que é." Foi uma ideia pequena. Uma decisão de segundos que mudou a história para sempre. Paul entrou no banco do passageiro e avisou a Thorpe que voltaria em breves 5 minutos, pois queria continuar assinando autógrafos e tirando fotos com os fãs que o aguardavam. E aqui vai um fato essencial, que muda a forma como imaginamos a cena. Roger não saiu cantando pneus. Ele não acelerou para se exibir. Ele saiu devagar, com extremo cuidado, respeitando a multidão que ainda estava por ali. Roger dirigiu o Porsche em direção leste na Hercules Street, uma pista larga de 5 faixas dentro do complexo empresarial. Um pouco mais à frente,
A estrada se estreita e forma uma curva fechada, onde o limite de velocidade cai drasticamente para cerca de 24 km por hora, 15 milhas por hora. O que aconteceu exatamente naquele trecho nunca teve uma explicação simples e clara, nem mesmo após meses de investigação rigorosa. Em algum momento daquele trajeto, o carro acelerou de forma brutal, atingindo algo entre 130 a 150 km por hora, 80 a 93 milhas por hora, o dobro do limite de 70 km por hora, 45 milhas por hora, permitido na via principal. O relatório do legista do condado de Los Angeles apontou números ainda mais assustadores, sugerindo que o veículo ultrapassou os 160 km por hora. E então, surgiu outro relato. Aquele tipo de detalhe que faz o estômago revirar, como um aviso terrível que chegou tarde demais. Uma mulher não identificada disse aos investigadores que viu o Porsche rebolando, balançando de um lado para o outro na própria faixa. Parecia que o motorista lutava com o volante pouco antes da batida, como se a traseira da máquina já estivesse completamente solta, fora de controle. Depois disso, tudo aconteceu em um piscar de olhos. O veículo derrapou, girando parcialmente enquanto desviava para a direção sudeste. A lateral do motorista chocou-se violentamente contra uma árvore e, em seguida, contra um poste de luz de concreto. Ironicamente, o mesmo poste que exibia a placa de limite de velocidade. A força colossal do impacto fez o carro girar 180 graus no ar, antes que o lado do passageiro fosse esmagado contra uma segunda árvore. A pancada foi tão violenta que um pedaço do veículo voou a vários metros de distância, estilhaçando a janela de um prédio vizinho. Câmeras de segurança, cujas imagens foram obtidas mais tarde pela CNN, mostraram o momento exato em que o poste e a árvore desabaram com a força da colisão. Cerca de 60 segundos se passaram após a batida. Um silêncio pesado e mortal. Então, uma fumaça preta e rala começou a subir. Em menos de 2 minutos, essa fumaça se transformou em uma nuvem espessa e escura. Vídeos gravados por câmeras de telhado mostraram a primeira colisão e, logo em seguida, uma terrível bola de fogo explodindo em direção ao céu. De volta ao evento de caridade, o som da tragédia cortou o ar. As pessoas estavam a apenas algumas centenas de metros de distância. Os primeiros a correrem em direção aos destroços foram os próprios amigos e funcionários da oficina. Antônio Holmes, um grande amigo de Paul que estava no local, descreveu o pânico e a confusão. Eles ouviram um estrondo forte, mas de onde estavam, não dava para saber o que era. Até que alguém gritou que um carro estava em chamas. O instinto humano falou mais alto. As pessoas correram desesperadas, pularam em seus carros, agarraram extintores de incêndio e voaram em direção àquela fumaça escura. Mas quando chegaram lá, o cenário era desolador. O carro já havia sido completamente engolido pelas chamas. Holmes, com a dor cravada na voz, lembraria mais tarde que não havia absolutamente nada que pudessem fazer. Eles estavam presos. Ainda assim, movidos pelo desespero e pelo amor aos amigos, o grupo tentou. Eles lutaram bravamente, esvaziando extintor após extintor, na esperança de um milagre, enquanto o fogo, cruel e implacável, continuava vencendo a batalha. Jim Thorpe também ouviu aquele estrondo, um som que ecoaria pela eternidade na memória de todos os que ficaram para trás. Mais tarde, em entrevista à CNN, ele descreveria aquele barulho como uma explosão abafada. Por um segundo, ele não conseguiu sequer entender o que era. Achou que soava como o pneu de um caminhão estourando na avenida. Mas o instinto humano, movido pela adrenalina, falou mais alto. Seu filho, Brandon, na época com 28 anos, agarrou um extintor de incêndio e liderou um grupo de cerca de 20 funcionários, correndo desesperadamente colina acima, em direção à origem da fumaça.
Mas a esperança durou pouco. Assim que se aproximaram, o calor insuportável e a magnitude das chamas deixaram a dura verdade clara. Brandon parou. Ele olhou para aquele inferno e percebeu que o fogo era imenso. As chamas se erguiam a quase 6 metros de altura. Não havia absolutamente nada que pudessem fazer. Mais tarde, com a voz embargada, Jim Thorpe revelou à revista Hollywood Reporter que a sua maior preocupação naquele momento passou a ser o seu próprio filho. Brandon estava em choque, tendo que assistir a 2 amigos queimarem presos nas ferragens, com a alma destroçada pela mais cruel impotência. O desespero levava as pessoas ao limite. Um amigo próximo ao grupo, identificado apenas como N, não aceitou a derrota. Ele correu para a frente do carro em chamas e tentou arrancar Paul Walker das ferragens usando apenas as próprias mãos. Ignorando o fogo e o risco iminente de explosão, ele só parou quando os policiais chegaram e precisaram puxá-lo fisicamente para trás. E então, ocorreu um dos momentos mais devastadores daquele dia sombrio. O filho pequeno de Roger Rodas chegou ao local do acidente antes que qualquer adulto pudesse barrá-lo. Thorpe se lembraria para sempre daquela cena. Ele sabia que o garoto estava indo para lá, mas a criança passou por ele correndo. O menino sabia que havia um incêndio e, com a inocência curiosa da idade, só queria ver o que estava acontecendo. Ele não fazia ideia de que aquela bola de fogo era o carro do seu pai. Não até chegar muito perto. Foram os bombeiros, em um ato de proteção, que tiveram que puxar e afastar o garotinho daquela visão traumatizante. De volta ao evento de caridade na oficina, o choque se espalhou como uma onda de frio. A mesma testemunha anônima descreveu o exato momento em que o alerta chegou até eles. Um carro azul, uma BMW E46, entrou derrapando de volta no estacionamento. O motorista desceu gritando, com a voz rasgada pelo pânico, que havia acontecido um acidente trágico. As pessoas começaram a gritar, a pegar qualquer extintor que viam pela frente. Todos queriam correr para ajudar. No meio de todo esse caos real, havia um contraste surreal e doloroso. Thorpe notou um casal em um estacionamento ali perto que viu a batida e estava filmando tudo com o celular. Eles achavam que era uma gravação de cinema. Acreditavam que era apenas mais um filme de ação sendo rodado na Califórnia. Não sabiam que as vidas de Paul e Roger estavam terminando bem ali, na frente das lentes deles. A primeira ligação para o 911 aconteceu cerca de longos 6 minutos após a batida, por volta das 15h41. Quando as autoridades chegaram, o veículo estava completamente engolido pelo fogo. Ambos os ocupantes foram declarados mortos no local. E depois que as chamas foram apagadas e o barulho das sirenes deu lugar a um silêncio pesado, as perguntas começaram a se acumular na mente das pessoas, porque nada naquilo parecia real. As respostas, frias e clínicas, vieram nas autópsias realizadas em dezembro de 2013, com os laudos divulgados em janeiro de 2014. O relatório de Paul Walker trouxe conclusões que ainda apertam o peito de quem lê. A causa oficial da morte, os efeitos combinados de lesões traumáticas graves e ferimentos causados pelo fogo. O impacto quebrou quase todo o seu lado esquerdo, mandíbula, clavícula, braço, além de fraturas nas costelas, na pelvis e na coluna. O calor extremo deixou seu corpo em uma posição defensiva, algo que os médicos chamam de postura de pugilista, uma contração muscular natural quando o corpo é exposto a altas temperaturas. Mas houve um detalhe que se destacou. Um detalhe médico que mudou todo o peso da história, porque falava sobre o tempo. E o tempo é a coisa mais valiosa em um momento de vida ou morte. O legista encontrou uma pequena quantidade de fuligem na traqueia de Paul. O que isso significa? Significa que, após aquele impacto aterrador, Paul Walker ainda respirou.
Ele puxou o ar para os pulmões pelo menos algumas vezes antes que o fogo consumisse a cabine do carro. Esse fato de cortar o coração foi a base de um processo movido mais tarde por sua filha, Middle, alegando que o pai sobreviveu à batida inicial por longos 80 segundos, vivo, mas fatalmente preso por um cinto de segurança defeituoso. Já para Roger Rodas, o destino foi direto e impiedoso. O legista concluiu que ele morreu instantaneamente. A força colossal do choque causou lesões imediatas e devastadoras na cabeça, coluna e órgãos vitais. A severidade foi tanta que, ao contrário de Paul, Roger não sofreu ferimentos causados pelo fogo enquanto estava vivo. Ele não resistiu à violência do impacto inicial. A tragédia foi tão severa que nenhum dos dois pôde ser reconhecido visualmente. Os peritos precisaram recorrer aos registros dentários para a identificação oficial. Em meio a rumores maldosos na internet, os exames toxicológicos calaram as fofocas de uma vez por todas. Ambos testaram negativo para absolutamente tudo. Nada de álcool, cocaína, maconha ou qualquer outra substância. Nenhum dos dois estava sob efeito de nada. Estavam lúcidos, em plena tarde ensolarada de sábado. Como não havia drogas ou álcool, as pessoas tentaram entender o impossível, e foi então que o próprio carro se tornou o centro da narrativa. O Porsche Carrera GT 2005 tinha uma reputação mítica na cultura automotiva. Era um supercarro de motor central, tração traseira, impulsionado por um motor V10 de 5,7 litros, com impressionantes 603 cavalos de potência e câmbio manual. Nascia nas pistas de corrida e podia ir de 0 a 100 km por hora em meros 3,5 segundos, atingindo velocidades acima de 320 km por hora. Era uma joia de $450 mil, com apenas cerca de 1.270 unidades fabricadas no mundo inteiro. Mas o que tornava o Carrera GT tão famoso e temido não era apenas a sua força. Era o que ele não tinha. O carro não possuía sistema de controle eletrônico de estabilidade. Não havia o famoso computador de bordo que os carros mais comuns da Porsche tinham para ajudar a corrigir a direção e evitar derrapagens. Com mais de 600 cavalos jogando força apenas nas rodas traseiras e nenhuma rede de segurança eletrônica para consertar erros humanos, o carro exigia perfeição absoluta. Era conhecido no meio por ser implacável. Se você o levasse ao limite e cometesse um pequeno erro, ele não perdoava. Ele mordia de volta e de forma letal. No mundo automobilístico, o Carrera GT era conhecido por uma característica traiçoeira: o sobreesterço brusco. Em palavras simples, é quando a traseira do carro perde a aderência com o asfalto de forma repentina e violenta, jogando o veículo para fora da pista antes que o motorista tenha tempo de piscar. Para que você entenda o nível de perigo dessa máquina, basta ouvir Walter Rurl, um lendário campeão mundial de rally e piloto de testes da própria Porsche, que ajudou a desenvolver o veículo. Ele confessou que aquele foi o primeiro carro em toda a sua vida que o deixou com medo ao volante. Havia até mesmo um comunicado interno da Porsche enviado aos revendedores em 2004, alertando que o Carrera GT era o mais próximo de um carro de corrida que eles jamais chegariam, e que por isso trazia consigo todas as desvantagens de um carro de pista. Mas o que os tribunais descobririam mais tarde deixaria essa reputação ainda mais sombria. Durante um processo judicial posterior, e-mails internos da Porsche de 2006 vieram à tona. As mensagens revelaram um fato assustador. Cerca de 200 dos quase 1.280 Carrera GTs produzidos haviam sofrido perda total logo nos 2 primeiros anos de vendas. Isso é quase 1 em cada 6 carros destruídos. Em um dos e-mails, um gerente chegou a escrever:
Mais um Carrera GT morde a poeira, fazendo piada de que os acidentes tornariam os carros restantes ainda mais raros e valiosos no mercado. Um outro funcionário admitiu na mesma troca de mensagens que o medo daquele carro ficava martelando no fundo de sua mente toda vez que ele precisava dirigir um. E a tragédia de Paul não era a primeira. Já existia um precedente fatal ligado a esse exato modelo. Em 2 de junho de 2005, Ben Keaton e o pioneiro do marketing digital Corey Rudell perderam a vida quando o Carrera GT de Keaton bateu no California Speedway, a uma velocidade estimada entre 160 e 200 km por hora. O acordo judicial daquele caso custou cerca de 4,5 milhões de dólares, com a Porsche pagando parte da conta. Ainda assim, no caso de Walker e rodas, um dos fatores mais debatidos não foi apenas o desenho do carro, mas um detalhe sutil, escuro e silencioso: os pneus. A equipe especializada em acidentes da Polícia Rodoviária da Califórnia, CHP, fez uma descoberta crucial. Os pneus dianteiro esquerdo e traseiro direito tinham cerca de 9 anos de idade. Acredita-se que eram os mesmos pneus originais de fábrica, da marca Michelin, colocados quando o carro era novo. O próprio manual do proprietário da Porsche recomenda a troca dos pneus após 4 anos de uso, independentemente de estarem gastos ou não. Por quê? Porque a borracha envelhece. Ela resseca, perde a flexibilidade e, com isso, perde a capacidade de grudar no asfalto. O Carrera GT em questão tinha apenas cerca de 5.300 quilômetros, 3.300 milhas, rodados no painel. Olhando de fora, os pneus pareciam quase novos, com os sulcos intactos. Mas, quimicamente, a borracha estava morta. Os investigadores concluíram que a capacidade de controle do carro foi drasticamente afetada pela idade avançada dos pneus. O jornalista automotivo Matt Farah, que conhecia os dois homens, resumiu a situação com uma honestidade brutal. Ele escreveu que você poderia fazer aquela mesma curva a 140 km por hora, dirigindo um carro de passeio comum, como um Toyota Prius, desde que seus pneus não tivessem 9 anos de idade. Para ele, os pneus velhos foram os verdadeiros assassinos. Os investigadores também notaram que o carro tinha um sistema de escapamento modificado para aumentar a potência e que um dos freios traseiros estava desgastado, embora nada disso tenha sido apontado como a causa do acidente. A investigação oficial foi liderada pelo Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles e durou cerca de 4 longos meses. Em 25 de março de 2014, o comandante Mike Parker foi aos microfones anunciar a conclusão final, e ele foi direto ao ponto. A causa oficial do acidente foi velocidade insegura para as condições da via. Eles estimaram que o carro estava entre 130 e 150 km por hora em uma zona de apenas 70 km por hora. O relatório descartou todos os rumores da internet. Não houve racha com outro veículo. Não houve falha mecânica no motor ou freios. Não havia drogas ou álcool no sangue. Ambos os homens usavam o cinto de segurança e os airbags funcionaram perfeitamente. A polícia usou vídeos de câmeras de segurança de prédios vizinhos e dados eletrônicos recuperados dos computadores de bordo do próprio carro esmagado. Engenheiros da Porsche na Alemanha e a fabricante de pneus Michelin ajudaram a interpretar esses dados para remontar o quebra-cabeça do acidente. A resposta da Porsche foi firme. A montadora afirmou que a investigação provou que o acidente foi causado por direção perigosa em altíssima velocidade. Eles também apontaram que o carro havia sido alterado do seu estado original e não tinha a manutenção em dia, referindo-se aos pneus. Eles lavaram as mãos e defenderam o Carrera GT. Sem evidências de crime, as mortes foram declaradas como puramente acidentais. O caso parecia encerrado, mas a história não terminou com o relatório policial.
porque as batalhas judiciais que se seguiram levantaram uma pergunta completamente diferente e assustadora. A questão não era apenas o que causou a batida. A questão era: o que aconteceu dentro do carro depois do impacto? Em 28 de setembro de 2015, Meadow Rain Walker, a filha de Paul, que tinha apenas 16 anos na época da tragédia, entrou com um processo por homicídio culposo na Corte Superior de Los Angeles contra a Porsche. O advogado dela, Jeffrey L. Milam, mudou o foco da discussão. O argumento não era mais sobre velocidade. A alegação central, e a mais dolorosa de todas, era de que Paul Walker havia sobrevivido à batida inicial, e a verdadeira tragédia foi que o carro se tornou uma prisão. Ele não pôde sair antes que o fogo o matasse. O processo da família apontou várias falhas fatais no design da máquina. Eles questionaram por que a Porsche não colocou o controle eletrônico de estabilidade em um carro com histórico conhecido de ser difícil de controlar. Mas o ponto mais forte foi o cinto de segurança. A defesa alegou que o design do cinto era defeituoso. Quando a traseira do carro foi esmagada, o compartimento do motor recuou, puxando as âncoras do cinto de segurança para trás com uma força extrema, quebrando as costelas e a pelvis de Paul e prendendo-o ao banco, impossibilitando qualquer fuga. A ação também afirmava que as mangueiras de combustível, feitas de borracha, não possuíam válvulas de segurança que cortam o fluxo de gasolina em caso de acidente, o que permitiu que o incêndio começasse. Além disso, alegaram que as barras de reforço das portas laterais usavam materiais mais fracos do que os encontrados em carros populares. E para completar, a equipe de Meadow desafiou abertamente o cálculo de velocidade da polícia, afirmando que a história ainda não havia sido contada por inteiro. E eles não falaram isso da boca para fora. A família contratou investigadores particulares de elite que dissecaram os vídeos das câmeras de segurança quadro a quadro. A conclusão deles mudava o cenário. O Porsche estaria viajando a algo entre 100 e 114 km por hora, 63 a 71 milhas por hora, quando perdeu o controle, e o impacto final contra as árvores aconteceu entre 64 e 96 km por hora. Eram números bem menores do que a estimativa da polícia, mas a Porsche não ia se render facilmente. A gigante automotiva lutou com unhas e dentes nos tribunais. Eles argumentaram de forma dura que Paul Walker era um homem experiente, que conhecia os carros e assumiu os riscos conscientemente ao entrar naquele banco de passageiro. Disseram que sua morte foi resultado de sua própria falha comparativa. A montadora defendeu o Carrera GT como uma verdadeira obra-prima, uma máquina de ponta para a sua época, e acusou os donos de terem abusado do veículo, alterado peças e negligenciado a manutenção básica. A guerra judicial parecia travada, até que aconteceu algo na fase de coleta de provas que parecia roteiro de filme. Um detalhe que tornou esse caso ainda mais tenso. Em fevereiro de 2017, os advogados de Meadow acusaram a Porsche de jogo sujo. Eles alegaram que a empresa censurou documentos indevidamente, escondendo 104 trechos cruciais que não estavam protegidos por sigilo legal. E o mais chocante de tudo, essa censura foi descoberta por puro acidente. O advogado da família, Jeffrey Milam, estava lendo os arquivos no computador do seu escritório, um PC comum, onde grossas barras pretas cobriam os textos confidenciais. Mas à noite, quando ele abriu os exatos mesmos arquivos no seu iMac em casa, uma falha de compatibilidade do software fez as barras pretas ficarem transparentes. A verdade estava ali, nua e crua, brilhando na tela. O que havia sob aquelas tarjas? E-mails internos de funcionários da Porsche, discutindo abertamente a altíssima taxa de acidentes do modelo, além de materiais de marketing que exaltavam sistemas incríveis de estabilidade. Sistemas esses que,
ironicamente, nunca foram instalados no Carrera GT. Sentindo-se enganada, a equipe de Meadow exigiu sanções severas de mais de $52 mil por ocultação de provas. Encurralados, as partes chegaram a um grande acordo em outubro de 2017. Os termos e os valores exatos foram trancados a 7 chaves, para sempre confidenciais. Antes disso, Meadow já havia fechado um acordo com a herança de Roger Rodas, recebendo cerca de $10 milhões, que se transformaram em pouco mais de 7 milhões após o pagamento dos advogados. O pai do ator, Paul Walker III, também processou a montadora e fechou um acordo silencioso na mesma época. Toda a herança de Walker, avaliada em suados $25 milhões de uma vida de trabalho, ficou integralmente para sua filha. Mas para Christine Rodas, a viúva de Roger, a busca por respostas teve um final muito diferente. E muito mais frio. Ela entrou na justiça em maio de 2014, guiada pelo famoso advogado Mark Geragos. A tese dela era técnica. Alegava que uma falha em um componente da suspensão fez o carro decolar rumo à morte. O caso foi parar na Corte Federal. Em abril de 2016, o juiz Philip S. Gutierrez deu o seu veredito em um documento de 13 páginas. Ele encerrou o caso, dando vitória total à Porsche. O juiz considerou a teoria da falha na suspensão como mera especulação e apontou um detalhe técnico, porém devastador. Os próprios peritos de Christine admitiram que nenhuma gaiola de proteção no mundo teria impedido que o corpo de Roger fosse arremessado dentro da cabine com aquela força. A diferença-chave entre os dois processos na justiça foi simples e brutalmente dolorosa. Roger morreu instantaneamente no momento da pancada. Isso significava que o argumento terrível de estar preso às ferragens e queimar vivo, que foi o coração e a alma do processo da família Walker, simplesmente não se aplicava ao caso de Rodas. E isso nos leva a olhar com mais calma para o homem no banco do motorista. Porque por trás do estigma daquele acidente, havia um ser humano com uma trajetória digna de respeito profundo. Roger Fabian Rodas nasceu no dia 31 de outubro de 1975, em Santa Ana, El Salvador. E a vida, meus amigos, nunca lhe estendeu um tapete vermelho. Quando a guerra civil manchou seu país de sangue, seu pai foi assassinado. Essa tragédia brutal mudou o rumo de tudo. A família precisou fugir, abandonar sua terra, seus costumes e tentar a sorte nos Estados Unidos, recomeçando do zero num lugar que não tinha nada de acolhedor no início. Ainda assim, o jovem Roger não se deixou quebrar. Aos 18 anos, ele começou de baixo no mercado financeiro. Fazia aquele trabalho braçal, invisível, de nível de entrada, que a maioria das pessoas engravatadas mal nota. Mas ele tinha uma bússola interna forte. Degrau por degrau, ele subiu a montanha até se tornar diretor administrativo de gestão de fortunas no gigante Bank of America Merrill Lynch. Ele não era só bom, ele era um dos melhores. A revista Barron's o listou entre os 1000 maiores consultores financeiros da América por 3 anos seguidos. E esse é o tipo de glória que ninguém te dá de presente. Você conquista com consistência, inteligência e confiança. Mas o homem de terno impecável guardava outro fogo dentro de si. Roger era um piloto de corrida. Ele não corria só por diversão no fim de semana. Ele competia de verdade. Disputou o campeonato Pirelli World Challenge, conquistou 6 pódios, venceu 2 corridas. Em 2012, foi o vice-campeão da Porsche Drivers' Cup. Ele chegou a correr lado a lado com Paul Walker nas exaustivas 25 horas de Thunderhill, uma prova de resistência extrema que castiga o corpo e exige uma mente de aço. Foi a pista de asfalto e cheiro de gasolina que serviu de ponte entre os dois. Eles se conheceram em um autódromo da Califórnia, no meio dos anos 2000, quando Paul viu Roger domando um Porsche GT3,
que por coincidência havia sido do próprio Paul anos antes. O que começou ali como uma conversa fiada sobre motores e o controle de máquinas velozes cresceu. Virou uma amizade sincera, daquelas genuínas, simples e raras de se encontrar em Hollywood. Logo, a amizade virou parceria de vida. Em 2007, Roger assumiu as finanças do amigo, organizando o que o próprio Paul chamava de um portfólio bagunçado. A relação transbordou. Juntos, eles não só falavam de projetos, eles erguiam muros. Fundaram a oficina Always Evolving. Sentavam juntos na diretoria da fundação Reach Out Worldwide. E Roger, lembrando de onde veio, criou sua própria fundação para ajudar viúvas e órfãos em sua terra natal, El Salvador. Em meio a tudo isso, Roger construiu um lar. Tinha sua esposa, Christine, e seus 2 filhos pequenos. Uma vida cheia de significado e suor. E então, o acidente aconteceu. E a forma abrupta, barulhenta e cruel como aquele sábado terminou, deixou uma ferida que o tempo parece incapaz de curar. O mundo ficou inquieto. Uma morte violenta e repentina. Uma bola de fogo assustadora no meio da tarde. Um ator mundialmente famoso, admirado não apenas pelo talento, mas por seu trabalho humanitário silencioso. Era uma história que já carregava um peso dramático enorme antes mesmo que alguém precisasse adicionar qualquer outro detalhe. Mas a internet, com seus cantos escuros e vozes barulhentas, fez o que costuma fazer. Começou a criar. De repente, nasceu um universo inteiro de teorias da conspiração. Eram alegações gritadas, com uma confiança inabalável, mas que se esfarelavam como areia quando você olhava mais de perto. Por volta de 2017, uma das histórias mais persistentes começou a ganhar força em certos fóruns online. A teoria tentava conectar Paul Walker, a Fundação Clinton e a supostos crimes contra crianças no Haiti, alegando que o ator estava prestes a expor um grande segredo sombrio ao mundo e, por isso, teria sido silenciado. Essa narrativa pesada não sobreviveu à checagem mais básica de fatos. Em fevereiro de 2020, o renomado site PolitiFact classificou a história como uma mentira descarada. A única verdade no meio daquele roteiro de ficção era que tanto Paul quanto a Fundação Clinton estiveram, de fato, envolvidos em missões de ajuda ao Haiti após os desastres naturais. Todo o resto era pura invenção. Houve quem fosse além, afirmando que o Porsche não havia batido, mas sim sido alvo do ataque de um drone ou de uma arma militar de precisão. O nível de absurdo foi tamanho que até mesmo o InfoWars, um portal conhecido por espalhar conspirações, desmentiu o boato. Um dos editores chegou a chamar a teoria de sem fundamento, alertando que esse tipo de mentira apenas tirava a credibilidade de investigações reais sobre assassinatos políticos. E claro, como quase toda lenda envolvendo a morte prematura de uma estrela, surgiu a ideia de que Paul teria forjado o próprio fim. Para provar isso, usaram uma imagem embaçada de um homem com o rosto machucado. A verdade? A foto era uma cena do filme Mergulho Radical, Into the Blue, gravado por Walker em 2005, misturada com vídeos reais do site TMZ de setembro de 2013. O site Snopes desmontou essa teoria apelando para a lógica básica. Para que uma mentira dessa proporção existisse, não apenas Paul, mas sua família, seus amigos, todo o elenco de Velozes e Furiosos, o Corpo de Bombeiros, o Departamento de Saúde Pública de Los Angeles e o escritório do legista teriam que atuar juntos numa conspiração gigantesca e impecável. Era simplesmente impossível. Outras versões seguiram a mesma cartilha fantasiosa. Falavam em rituais macabros de sociedades secretas, hackers que teriam invadido o sistema eletrônico do carro e até sussurravam sobre um documentário secreto que nunca existiu.
Mas todas essas sombras, por mais que tentassem crescer, batiam de frente contra um muro de concreto. A realidade das provas. E as provas, meus amigos, deixavam muito pouco espaço para a imaginação voar. Durante 4 meses intensos, a investigação foi conduzida com rigor cirúrgico pelo Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles e pela Polícia Rodoviária da Califórnia, com o apoio de uma equipe especializada em falhas mecânicas. Eles recuperaram dados vitais dos 3 computadores de bordo do Porsche, consultaram engenheiros da própria montadora na Alemanha e especialistas da marca de pneus Michelin. Realizaram exames toxicológicos detalhados e 2 autópsias minuciosas. Analisaram múltiplos ângulos de câmeras de segurança. E, no fim das contas, tudo apontava para o mesmo e doloroso desfecho. 2 grandes amigos decidiram dar uma volta rápida em uma máquina perigosamente potente. Os pneus do carro já estavam comprometidos pelo tempo. A velocidade era quase o dobro do limite da via. E uma curva fechada apareceu exatamente no momento mais letal possível. Nenhum investigador sério, nenhum perito em sã consciência, jamais apoiou uma história alternativa que se encaixasse nesses fatos irrefutáveis. Enquanto o Tribunal da Internet continuava discutindo, uma outra história, muito mais humana, se desenrolava em silêncio. Hollywood tinha um filme gigantesco para terminar, mas antes disso, tinha um amigo para chorar. Quando Paul nos deixou, ele já havia gravado cerca de 85% de suas cenas para o filme Velozes e Furiosos 7. O mundo do estúdio parou. A Universal Pictures interrompeu a produção e, nos bastidores, cogitou seriamente a ideia de cancelar o projeto e engavetar o filme para sempre. Mas, no fim, o elenco e a equipe tomaram uma decisão corajosa. Eles iriam terminar a jornada. Fizeram isso porque sabiam que os fãs precisavam daquilo. E, no fundo do coração, sabiam que Paul gostaria que a história fosse contada até o fim. Para tornar isso possível sem desrespeitar a memória do ator, o roteiro precisou ser reescrito com uma sensibilidade imensa. O personagem Brian O'Connor não iria morrer nas telas. Ele iria simplesmente se aposentar. Essa mudança permitiu que o adeus final fosse sentido como uma saída pacífica e não como uma tragédia repetida. E foi aí que o amor fraterno falou mais alto. Os irmãos de Walker, Cody, na época com 25 anos, e Caleb, com 36, entraram no set como dublês de corpo, gravando cenas desafiadoras em Abu Dhabi e outras locações. Nenhum dos dois tinha experiência como ator. O diretor James Wan precisou trazer um preparador de elenco, e eles passaram por um curso intensivo e exaustivo para aprender a se mover e atuar diante das câmeras, honrando o legado do irmão mais velho. O ator John Brotherton também cedeu seu corpo para ajudar nas gravações. Para a magia se concretizar, chamaram a Weta Digital, a lendária empresa de efeitos visuais responsável por filmes como O Senhor dos Anéis. A missão deles era hercúlea: mapear digitalmente o rosto de Paul Walker sobre as feições de seus irmãos. Esse trabalho árduo gerou cerca de 350 planos de câmera adicionais. Desse total, 90 cenas usaram imagens de arquivo não utilizadas de filmes anteriores da franquia, e 260 cenas foram feitas usando Cody e Caleb com substituição facial em CGI, computação gráfica. Só a conta desses efeitos visuais bateu na casa dos 50 milhões de dólares, elevando o orçamento total do filme para quase $250 milhões. Mas todo esse esforço técnico, todo esse dinheiro, serviu para entregar ao público uma cena final que atingiu o peito de quem assistia como um soco carregado de emoção. O cenário é uma praia tranquila. As famílias de Don e Brian estão reunidas. A câmera foca em Brian, sorrindo perto da água com Mia e o filho pequeno. É um momento que respira normalidade, como se a vida estivesse dizendo que, às vezes,
É permitido ser apenas suave e feliz. Dom, observando a cena com um olhar apertado, decide ir embora de fininho, sem dizer adeus. Mas Brian entra no seu próprio carro e o alcança. Porque é exatamente isso que ele sempre foi. Aquele que nunca abandona um amigo. Eles emparelham os carros em uma bifurcação na estrada, sob o sol da Califórnia. Trocam um último e profundo olhar de irmandade. E então, eles aceleram. Mas, desta vez, não estão correndo um contra o outro. Cada um segue o seu próprio caminho. Brian dirige rumo ao horizonte iluminado de um lado, enquanto Dom segue para o outro. Enquanto os carros se separam, a voz suave de Charlie Puth e os versos de Wiz Khalifa na música See You Again rasgam o silêncio. A tela se dissolve em um branco sereno e pacífico, entregando duas palavras simples. Para Paul, a música não apenas tocou nas rádios, ela abraçou o mundo, passando 12 semanas alternadas no topo da Billboard Hot 100 e ganhando inacreditáveis 11 discos de platina. Velozes e Furiosos 7 quebrou recordes, arrecadando mais de 1,5 bilhão de dólares pelo planeta. Mas, mesmo com números tão astronômicos, o que as pessoas realmente guardaram na memória não foi o dinheiro ou a bilheteria. Foi o sentimento. Foi a forma como aquele adeus aqueceu o coração. Porque a verdade mística e profunda é que o luto dentro da família Fast nunca teve um fim definitivo. Vin Diesel, que dividiu os holofotes e construiu uma amizade de alma com Paul fora das telas, encontrou uma maneira linda e eterna de homenagear o parceiro. Em março de 2015, nasceu sua filha. O nome que ele deu a ela? Pauline. Uma prova simples, pura e inesquecível, de que o amor verdadeiro não capota nas curvas da vida. Ele apenas continua viajando com a gente. E essa família Velozes não era apenas uma estratégia de marketing. Era uma irmandade forjada na vida real. A dor não escolhe conta bancária ou fama. E quando bateu na porta daquele elenco, ela não teve piedade. Vin Diesel, a montanha de músculos e coração mole da franquia, confessou que quando aquela tragédia aconteceu, ele não perdeu apenas um colega de trabalho brilhante. Ele perdeu uma parte de sua própria alma. Ele perdeu o seu melhor amigo. Vin chamou as gravações finais de Velozes e Furiosos 7 de o filme mais difícil e doloroso que ele já teve que fazer na vida. E a prova de que aquele laço fraterno era inquebrável veio anos depois, de uma forma que emocionou o mundo inteiro. Em 2021, durante o casamento da filha de Walker, Meadow, na República Dominicana, adivinhe quem a conduziu de braços dados até o altar? Foi Vin Diesel, assumindo o papel de pai em nome do amigo que não podia estar ali. No 12º aniversário da partida de Paul, Vin escreveu uma mensagem tão crua e verdadeira que fez a perda parecer recente de novo. Ele disse que daria absolutamente tudo o que tem na vida só para ter o privilégio de ser irritado por Paul mais uma vez. Tyrese Gibson, o homem sempre conhecido pelo seu sorriso largo e piadas rápidas, simplesmente desmoronou. Na manhã seguinte ao acidente, antes mesmo que a poeira baixasse, ele foi até o local da batida. As imagens dele chorando copiosamente, com o rosto banhado em lágrimas ao lado dos destroços, partiram o coração de quem assistiu. Tyrese escreveu que a dor em seu peito era tão profunda, tão física, que ninguém conseguiria convencê-lo de que aquilo não passava de um pesadelo ruim. Mais tarde, ao lembrar das filmagens do 7º filme, ele foi dolorosamente honesto. O trauma apagou a alegria. Ele admitiu que colecionou muito mais memórias ruins do que boas daquela época, porque a dor de perder Walker lançou uma sombra pesada sobre as brincadeiras que costumavam fazer no set. Para conseguirem terminar o trabalho, Tyrese revelou que o elenco teve que virar o ombro amigo
e o terapeuta um do outro. Enquanto isso, Dwayne "The Rock" Johnson, um verdadeiro gigante, preferiu viver o seu luto em silêncio. Sem grandes discursos, ele guardou a tristeza para si, mas fez questão de escrever que a sua maior agonia era imaginar a dor da família de Paul, e principalmente de sua filha. Ele resumiu quem era o amigo em uma frase simples e direta. Ele era um dos mocinhos. Para Michelle Rodrigues, a forte e durona Letty das telas, todo o processo do filme se resumiu a uma única coisa: um longo e doloroso adeus a Paul, algo que se tornou maior e mais importante do que qualquer outro aspecto do roteiro ou bilheteria. Já Jordana Brewster, a doce Mia, esposa de Brian O'Connor na ficção, compartilhou um relato que traduz perfeitamente o que é o luto. No 11º aniversário da tragédia, ela contou que acordou se sentindo impaciente, irritada e sem tolerância para as pequenas coisas do dia a dia. E então, de repente, o estômago dela afundou. A ficha caiu. Ela lembrou da data e percebeu que aquela inquietação na alma tinha nome. Faltava alguém no mundo. Alguém que deveria estar ali. E no centro de todo esse furacão de emoções, carregando um peso que ninguém deveria suportar tão cedo, estava uma menina. Meadow Walker. A vida tem roteiros que nenhum filme ousa escrever. Meadow tinha apenas 15 anos quando o telefone tocou com a pior notícia do mundo. Nascida em 4 de novembro de 1998, ela passou a maior parte da infância no Havaí com a mãe, Rebecca Soteros. Mas em 2011, ela tomou uma decisão. Arrumou as malas e mudou-se para a Califórnia para viver finalmente o dia a dia com o seu pai. Eles estavam juntos sob o mesmo teto, recuperando o tempo perdido, construindo aquelas memórias banais e lindas de pai e filha. 2 anos depois, o destino cortou isso pela raiz. Paul deixou para sua única filha toda a sua herança material, avaliada em cerca de 25 milhões de dólares. Mas todos nós, na nossa sabedoria mais simples e pura, sabemos muito bem. Todo o dinheiro do universo não compra um bom dia, não traz de volta um abraço de pai. Dinheiro nenhum substitui a presença. Mas Meadow herdou muito mais do que dólares. Ela herdou o coração e a essência do pai. Ela encontrou o seu próprio e belo caminho para manter o nome de Paul vivo e conectado a coisas que realmente importam. Em 12 de setembro de 2015, no exato dia em que Paul completaria 42 anos, ela não se entregou à tristeza. Em vez disso, ela fundou a Paul Walker Foundation. O foco da fundação, exatamente aquilo que fazia os olhos azuis do pai brilharem de alegria. A educação em ciências marinhas, a conservação dos oceanos e da vida selvagem, além de oferecer bolsas de estudo para os jovens que ela chama de os líderes do oceano do amanhã. Meadow, hoje atuando com orgulho como CEO da organização, contou que quando fecha os olhos e pensa no pai, a imagem que sempre volta não é a dos carros velozes. Ela lembra dele no oceano, resgatando animais machucados, estendendo a mão para estranhos na rua com uma bondade que era tão natural quanto respirar. Para fazer isso acontecer, a fundação fechou parcerias de peso com gigantes como o Aquário de Monterey Bay e a Ocean Future Society, do renomado Jean-Michel Cousteau. E aquele trabalho humanitário silencioso que Paul fazia enquanto estava vivo? Ele não parou com o fogo na Califórnia. A fundação de resgate dele, a Reach Out Worldwide, ROWW, honrou o nome de seu criador e foi uma das mesmíssimas primeiras equipes de socorro a colocar os pés nas Filipinas, em meio à destruição e ao caos deixados pelo tufão Haiyan. Para entender quem realmente foi Paul Walker, você não precisa assistir às cenas de ação no cinema. Basta ouvir J.D. Dorfman, o porta-voz da sua fundação, que resumiu a vida do ator em uma frase que ecoa como verdade absoluta.
Algumas pessoas brincam de ser heróis nos filmes, mas o Paul era um herói de verdade. E a prova mais bonita de que a bondade deixa marcas eternas não está em Hollywood. Está longe dos flashes, longe do glamour. No interior do Chile, numa pequena e humilde cidade chamada Pelo Rue, existe uma rua que leva o nome de Paul Walker. Não é porque ele era um galã de cinema. É a forma mais simples, honesta e pé no chão que aquelas pessoas encontraram de dizer um eterno muito obrigado. Obrigado por ele ter ido até lá, anonimamente, com as próprias mãos e o coração aberto, para ajudá-los a reconstruir a vida depois que a terra tremeu e engoliu tudo no devastador terremoto de 2010. A velocidade pode ter tirado sua vida, mas foi a sua pureza que o tornou imortal. Tornou imortal. Tornou imortal. Tornou imortal. Tornou